Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos trabalhando a série Enfrentando o Medo e, gente, esse já é o nosso 4º episódio. Pensa, a gente já andou um bocado, não é? Nós já falamos que nós vamos trabalhar nesse tema o Salmo 23 e o Salmo 91. Já dissemos para você que esses 2 salmos giram em torno da ideia do medo que está no centro do salmo. A gente já começou a trabalhar no Salmo 23, já entramos no Salmo 23, a gente falou de 3 cenas que aparecem no Salmo 23, ou 3 quadros pintados com palavras que aparecem no Salmo 23. No primeiro quadro, a gente já falou sobre o medo de perder a segurança. No segundo quadro, a gente já falou sobre o medo de perpetuar o sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre o medo de ter inimigos. E nós vamos entrar nesse tema com oração primeiro. Mas antes de orar, eu preciso te lembrar que é importante que você, que não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Que você ative o sininho para te avisarem quando tiver episódio novo e que você dá um joinha e comenta embaixo nos comentários quando você terminar de assistir. Lá embaixo dá um comentário, fala o que Deus falou com você. Essas ações são importantes porque vai dizer para o algoritmo do YouTube que você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, o YouTube pode mandar esse mesmo vídeo pra gente, que tem o mesmo perfil que você, porque o YouTube, não sei se você sabe, tem um perfil sobre você. Sabem tudo sobre a sua pessoa, inclusive quais os vídeos que você anda assistindo no YouTube. Então, se você fizer essas coisas, o YouTube vai entender. Essa pessoa gosta desse vídeo, então eu vou mandar esse vídeo para outras pessoas que têm o mesmo perfil que ela. Entendeu? Além disso, pega o link do vídeo, vai lá nos seus contatos e manda para todo mundo, tá bom? Vamos orar e aí vamos nos debruçar na palavra. Mas não se preocupa, é um vídeo curtinho, tá bom? Senhor, nós clamamos por intervenção. Pedimos que o poder do sangue do Cordeiro nos proteja desse lado da tela, do outro lado da tela. Que a revelação da sua verdade venha sobre nós e que os teus filhos que se expõem a essa palavra sejam de fato tocados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Que a revelação da sua verdade produza a fé que vence o medo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós já falamos, hoje a gente vai fechar o Salmo 23. No próximo episódio, a gente já vai entrar no Salmo 91. E nós fechamos o Salmo 23 hoje com a 3ª cena. Lembra que na primeira cena tinha uma ovelhinha suspirando pelo seu pastor. Na segunda cena tinha uma ovelhinha exercendo fé no seu pastor. E na 3ª cena é uma cena inusitada. A gente sai do campo das ovelhas e a gente vai para o campo do Palácio Real. A 3ª cena vai ficar mais clara se eu ler o versículo para você primeiro. Então, vamos ler Salmo 23, versículos 5 e 6. Estou lendo na versão NVI. Olha o texto. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Grife aí para você a palavra inimigo. À vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A 3ª cena que aparece no Salmo 23, pintada com palavras, ela fala de um súdito do rei. Esse súdito do rei morava distante do palácio, distante do centro do reino, aonde o rei concentra
tropas, suas forças, esse súdito morava muito longe. Ele estava lá no limite entre o reino e o outro reino do inimigo. E nos tempos antigos existia um padrão para as guerras. Havia o tempo da guerra e havia o tempo de paz. No tempo da guerra, as pessoas entravam em guerra, derrotavam o inimigo, tomavam território. No tempo de paz, não se podia brigar. As pessoas ou as nações ao redor iriam repudiar fortemente aquele que guerreava fora do tempo da guerra. E esse súdito que morava lá no limite do território do seu rei, do ladinho do território do inimigo, estava sendo afrontado insistentemente pelo adversário, e o adversário era mais poderoso que ele, mais forte do que ele, mais capaz do que ele. E isso causava muito medo nele. E porque ele tinha muito medo, ele mandou pedir ajuda para o rei. E ele mandou dizer ao rei: rei, o meu inimigo está aqui do meu lado e ele está ameaçando terrivelmente, está criando confusão e ele está prestes a invadir o meu território, que é seu território, porque eu sou seu súdito, e eu preciso que o senhor faça uma intervenção para derrotar o meu inimigo e colocar o meu inimigo no lugar dele. Então, o rei fez uma coisa inusitada. Em vez de o rei reunir a tropa, porque não era tempo de guerra, em vez de o rei reunir a tropa e invadir o território do inimigo e colocar o inimigo no lugar dele, o rei fez uma festa e convidou o inimigo para a festa e convidou esse súdito para a festa. E quando o súdito chegou na festa, ele percebeu que o inimigo estava lá. E quando a festa de fato começou, o rei chama a atenção de todos os convidados e faz ali uma demonstração de poder, uma demonstração das suas tropas, uma demonstração da sua capacidade bélica, e logo na sequência ele diz que ele quer honrar alguém. E o rei queria honrar o seu súdito fiel, o seu apoiador leal, e o rei convida esse súdito que estava sendo ameaçado pelo inimigo para a mesa principal. E a mesa principal estava repleta, mais do que normalmente, o que diria para todos que o convidado de honra era de fato digno, porque a mesa estava bem posta. E agora o rei apresenta para todos os convidados, especialmente para os inimigos dele, o seu súdito fiel assentado à mesa, que não pode qualquer um sentar, só aqueles que o rei convidar pessoalmente. O inimigo, claro que não está sentado à mesa, ele está longe. Essa mesa é só para os protegidos do rei. Então o rei apresenta essa pessoa e então o rei vai além. O rei diz: quero honrar meu convidado especial dando a ele o cálice transbordante. O cálice transbordante significava que o nível de aliança que o rei tinha com aquela pessoa significava que o rei não podia deixar de vingar o sangue dele. O rei não podia deixar de atender a um chamado dele à guerra. E, portanto, o cálice transbordante diria para o inimigo que ele estava encrencado se mexesse com aquela pessoa. Por último, o rei unge esse súdito fiel com óleo, estabelecendo que a vida daquele servo era enviada pelo rei. Onde ele fosse, ele estava servindo ao rei, servindo ao palácio, trabalhando para o palácio. E que o que quer que ele faça, onde quer que ele esteja, ele está a serviço do palácio e, portanto, o palácio se responsabiliza pelo que esse súdito faz. E aí, a pergunta que não quer calar é: por que o rei, em vez de ir lá e dar uma surra no inimigo e fazer o inimigo cair, por que o rei dá uma festa? E eu quero usar esse texto para falar de um medo
que o salmista traz à tona, que é o medo de ter inimigos. Sabe, existe um pressuposto no coração humano, mas especialmente no coração do brasileiro, de que se eu for uma pessoa boa, se eu fizer tudo certo, se eu agir direito, se eu viver bem, se eu for honesto, se eu não me meter no território do outro, se eu respeitar os limites alheios, que eu não terei inimigos. E por que a gente cria esse pressuposto? Porque o medo de ter inimigo nos conduz a criar um grupo de risco. O grupo de risco das pessoas que têm inimigo. Quem são as pessoas que têm inimigos? As pessoas que provocam, que se metem nas coisas dos outros, que invadem as coisas dos outros, as pessoas que não respeitam os limites dos outros, as pessoas que são cruéis, que são malvadas. Essas são as pessoas do grupo de risco que têm inimigos. Acontece que esse grupo de risco, irmãos, não serve para nada, absolutamente para nada. Sabe por quê? Porque só precisa de uma coisa para eu ter um inimigo: a vontade do meu inimigo. Só isso. Se o meu inimigo quiser ser meu inimigo, ele vai ser meu inimigo, independente de todo o bem que eu fiz por ele, independente de toda a ajuda que eu liberei para ele, independente de eu ter dado para ele tudo que ele me pediu. Se ele está afim de ser meu inimigo, ele o será. E o que eu posso fazer? Nada, além de me posicionar em defesa do ataque dele e talvez armando um contra-ataque. Porque se o meu inimigo resolveu ser meu inimigo, eu não posso fazer nada. Eu costumo dizer que você escolhe seus amigos. Seus inimigos escolhem você. Você não decide quem vai ser seu inimigo. Porque muitas vezes você decide que alguém vai ser seu amigo, mas ele não está afim, ele está afim de ser seu inimigo. E é ele que decide. Então, uma das coisas que sustenta o medo de ter um inimigo é a nossa decisão de não ter. A nossa luta por garantir que o inimigo não vai ser meu inimigo. E muitas vezes a gente faz tudo certo para não ter o inimigo, mas aí o inimigo resolveu nos odiar assim mesmo e resolveu querer o nosso mal assim mesmo. E quando a gente percebe, a frustração e a decepção já se instalou na alma da gente, porque a gente fez tudo que podia para não ter o inimigo, mas o inimigo está lá ainda. E aí essa dor de frustração, de decepção, talvez de culpa falsa. Eu me sinto culpado porque o fulano me odeia. E a pergunta que eu tenho é: que mal eu fiz para ele me odiar desse jeito? No geral, não foi o que você fez, é o que tem dentro dele. Então, a primeira coisa que você precisa resolver para parar de ter medo de ter inimigo é entender que você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Se alguém resolver ser seu inimigo, ele vai ser e ponto. Às vezes, você fez o bem para essa pessoa, você socorreu essa pessoa, você ajudou essa pessoa por muito tempo. E aí, um dia, por causa de algo que você não fez, ou por causa de algo que você fez, ela resolve que vai te odiar. Ou às vezes, porque ela acordou de mau humor mesmo e resolveu que vai te odiar. Que controle você tem sobre isso? Nenhum. Então, a primeira ferramenta que o salmista nos dá para a gente vencer o medo de ter inimigos é a ideia de você não tem controle sobre isso. Porque o medo, no geral, surge quando você tenta evitar e não consegue, aí o medo vem com força avassaladora. Mas quando você aceita a ideia, aceita que os inimigos surgem e o que você faz? Enfrenta-os. Numa boa. A possibilidade do medo operar é menor quando você aceita o fato de que você não controla se o inimigo vai te odiar ou não. Se você vai ter um inimigo ou não. Você não controla isso. A segunda ferramenta que o salmista nos dá para a
a vitória contra esse medo de ter inimigos é a aliança com alguém mais poderoso. Ele está nos dizendo, quando ele fala do banquete, quando ele fala da honra, ungindo a cabeça com óleo e recebendo um cálice transbordante, ele está trazendo à tona a ideia de aliança. Sabe, é antiga essa ideia. Em tempos remotos da humanidade, os seres humanos já faziam alianças para vencer juntos um inimigo maior, porque eu não estou sozinho. A gente vence inimigo em aliança, com gente que quer aliança com a gente. Então, é verdade que tem inimigo? Mas também tem aliança. Em tempos antigos, confederações de pequenas nações andavam juntos para garantir que um inimigo poderoso não poderia simplesmente chegar e tomar uma delas porque ela era menor. Porque quando um inimigo resolvia pegar uma menor, todas as menores estavam juntas contra ele. Mas uma outra coisa que acontecia, que é o que acontece aqui no Salmo, é que uma pequena entidade, uma pequena vila, uma pequena cidade se unia a um rei poderoso, com um grande império, com grandes recursos, para que, estando debaixo da liderança e da proteção desse poder maior, o inimigo não o alcançaria. É isso que está acontecendo aqui. A ideia é de que não tem problema ter inimigo. Você está aliançado com um poder maior. E no texto, isso é usado como figura de linguagem para dizer que Deus tem uma aliança com você. E eu gosto de pensar nessa aliança entendendo que o que faz Deus agir por mim contra o meu inimigo não é que eu seja digno, não é nem que eu esteja certo, não é nem que eu seja justo, não é nem que eu seja melhor do que ele, é que Deus tem uma aliança comigo. É por causa da aliança que Deus me protege. Então, quando eu chamo Deus para vir me ajudar contra o meu inimigo, eu não reivindico que eu esteja certo e o meu inimigo esteja errado. Eu não reivindico que eu tenha direitos construídos. Eu reivindico o fato de que ele fez uma aliança comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está em aliança com você através do sacrifício do Filho Jesus dele. E por causa dessa aliança, os seus inimigos são inimigos dele. Então, todo o mal enviado contra você pode ser barrado na intervenção divina quando você clama a Deus e diz: Deus, o meu inimigo me odeia, ele quer me destruir, mas eu tenho uma aliança contigo e eu reivindico a aliança e eu peço para o Senhor me proteger. E quando você entende que é normal ter inimigos e você entende que está em aliança com esse Deus, então você pode usar a terceira ferramenta para vencer o medo de ter inimigo, que está no versículo 6, quando ele diz: eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A terceira ferramenta foi usada no medo de perpetuar o sofrimento e também no medo de perder a segurança que a gente viu anteriormente. É a mesma ferramenta, é a ferramenta da fé. Eu tenho certeza que por causa da aliança, ele vai estar comigo. Que por causa da aliança, ele vai fazer a intervenção. Eu tenho certeza disso. Então eu me mantenho firme, confiando, tendo fé. Me deixe orar por você. Senhor, eu oro pelo teu filho que está ali do outro lado da tela. Eu oro pela tua filha que está ali do outro lado da tela. E a minha oração é para que o Senhor traga sobre eles a vitória contra o inimigo que se levantou. Senhor, alguns dos teus filhos estão em batalhas ferrenhas
batalhas espirituais, contra ações das trevas que estão trazendo sofrimento. Mas alguns dos teus filhos estão enfrentando inimizade no mundo físico, no mundo dos homens. Também estão sendo perseguidos, atacados, e eu oro por eles, reivindicando a tua aliança com eles, Pai, a tua aliança conosco. E eu clamo para que o Senhor faça uma intervenção e traga socorro para o teu filho, para a tua filha, cujo coração está paralisado de medo do inimigo, de medo de gente que declarou inimizade, que quer o mal, que quer fazer sofrer, que quer trazer desgraça para a vida do teu filho, da tua filha. Traz, Senhor, o socorro necessário para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio. E não esquece de ir ali embaixo e comentar. Beijo grande.